E aí pessoal, bem-vindos a mais um Forge Decks. E hoje a gente vai montar um deck Izzet de Destreza. Bom pessoal, o que é um deck Izzet de Destreza? Bom, o deck Izzet é um deck azul com vermelho. E Destreza é uma habilidade que dá +1/+1 para criaturas toda vez que a gente conjurar uma mágica que não seja de criatura. Ou seja, qual é a ideia? A gente colocar umas 2 ou 3 criaturas em campo, às vezes até uma só, tá? E depois tentar deixar essa criatura gigante através da conjuração repetitiva de mágicas instantâneas e feitiços. A gente tem até alguns encantamentos aqui, mas basicamente por mágica instantânea e feitiço. E bater o mais forte possível com essa criatura ou essas criaturas. Geralmente a gente funciona como um combo e acaba batendo nas partidas talvez 1 ou 2 vezes para matar o jogador. Bom pessoal, agora a gente já sabe mais ou menos como é que funciona o nosso deck. Vamos para as mágicas. Primeira mágica aqui do nosso deck, Machado Relampejante. É uma mágica de remoção, custo 1 mana vermelho. É instantânea, ela causa 5 de dano à criatura alvo. E como custo adicional eu tenho que descartar uma carta ou pagar 5 manas adicionais. A gente nunca vai usar 5 manas, tá, nunca é um exagero. Mas a gente geralmente vai descartar uma carta para poder dar esses 5 de dano, porque a gente nunca vai ter... Ou nunca não, de novo, né? É um exagero. A gente geralmente não vai ter mana sobrando para pagar os 5 adicionais. Bom, agora aqui são as cartas que realmente vão fazer a gente ganhar o jogo. Primeira delas, Ímpeto de Adrenalina. Uma mágica instantânea, custo 1 mana vermelho. A criatura alvo recebe 2/1 e ganha atropelar até o final do turno. Essa mágica aqui ela é relevante pelo custo. Ela vai ativar a destreza pra gente, porque é uma mágica instantânea. Ela vai aumentar o poder da nossa criatura, porque vai dar mais 2/1. E ainda vai dar atropelar, que é muito importante, porque se o cara bloquear, a gente ainda dá dano. Assim, a evasão é essencial nesse deck. Não adianta a gente ter uma criatura 20/20, o cara bloqueia com uma 1/1 e a gente não causa dano nenhum, né? Outra mágica muito importante no nosso deck, Força de Titã. Mágica instantânea, custo 1 mana vermelho. A criatura recebe 3/1 até o final do turno e você usa Vidência 1. Ok, 3/1 já está ótimo. Vidência, melhor ainda, né? Não tenho o que falar dessa carta. Estamos utilizando 4 Apressar, custo de mana 1 mana vermelho, mais uma mágica instantânea, nossa terceira mágica instantânea com custo de mana 1. Não, quarta, só que é verdade, quarta mágica instantânea. A criatura alvo ganha ímpeto até o final do turno. Isso até não é tão relevante. A gente geralmente vai usar essa carta só pela segunda habilidade, que é comprar uma carta. Então a gente vai pagar 1 mana, vai comprar uma carta e ainda vai ativar a destreza. Ou seja, ela vai ser fundamental para a gente ter vantagem de cartas e poder combar, né? Digamos assim, combar e bater muito forte com as nossas criaturas. Estou utilizando também 4 Deslizar pelo espaço. Pelo espaço. É um feitiço, custa 1 mana azul, tem desprovido, a criatura alvo não pode ser bloqueada neste turno, compre uma carta. Ou seja, ele se paga, vai te dar uma carta e tu ainda vai conseguir bater certo, o que a gente precisa, né? Como eu disse antes, não adianta ter uma criatura 20/20 e não conseguir dar dano no cara porque ele bloqueou. Estou utilizando um Jace Prodígio Divin. Por quê? Por que não, né? É uma criatura 0/2, custo de mana 1 qualquer, 1 azul. Gira ele, compra uma carta, depois descarta uma carta. Ou seja, ele vai fazer que a gente consiga comprar aquela carta que a gente precisa na hora que a gente precisa. E ainda por cima, ele vai, quando se transformar, ele tem uma habilidade muito boa que é essa do -3, que a gente vai poder recapitular uma mágica instantânea ou feitiço do nosso cemitério. Ou seja, a gente vai poder conjurar mais uma mágica extra que esteja no nosso cemitério. Isso é fantástico. Estamos utilizando essa belezinha aqui que é a Coisa no Gelo. É uma criatura do tipo horror, custo de mana 1 qualquer, 1 azul com defensor. Ela entra no campo de batalha com 4 marcadores de gelo. Toda vez que a gente conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, a gente remove um marcador. Quando ela ficar sem marcadores, a gente transforma ela. Ela é uma 0/4. Transformada, ela vira uma 7/8. Ou seja, a interação dela com o nosso deck é excepcional. Porque a gente vai ter muitas mágicas instantâneas, muitos feitiços. Aliás, feitiços não tem muitos, mas muitas mágicas instantâneas, alguns feitiços. Então é muito fácil transformar o horror despertado. Acontece até de tu baixar ali no turno 2, no turno 3 tu já conseguiu... Não, no turno 3 eu acho que é um exagero. Mas no turno 4 tu já consegue transformar ele e dar um dano bem relevante. Bom, ok, tem mais uma habilidade que eu esqueci de falar.
Quando ele transforma, ele devolve todas as criaturas que não sejam horrores para as mãos de seus donos. Vai acontecer de tu devolver as tuas criaturas também, isso é bem comum. Só que só de tu devolver as do oponente e conseguir bater com a mesa limpa, nossa, perfeito. Não? Estamos utilizando 2 cópias de Abade da Fortaleza Queral. Ele tem um custo uma qualquer, uma vermelha. É uma criatura humano-monge com destreza. Nossa primeira criatura com destreza, nosso deck com destreza, né? Quando a Abade da Fortaleza de Queral entrar no campo de batalha, exile o card do topo do seu Grimório até o final do turno. Você poderá jogar aquele card. Ela é uma 2/1. Ok, então o que essa carta que tem legal? Ela tem destreza, tem um custo baixo para entrar. E ele vai exilar uma carta pro nosso Grimório que, sei lá, se for uma mágica instantânea e a gente conseguir conjurar, vai ser mais uma carta que vai ativar a destreza das nossas outras criaturas. Por exemplo, se ele tiver exilado um Apressário e a gente tiver como pagar um mana vermelho, a gente vai conseguir atacar com ele no mesmo turno. E vai bater 3/2. Tem uma coisa importante para falar dessa carta, tá? Que é um problema. É que, pela forma com que o jogo está configurado, ele passa os turnos direto. Então tu tem que tomar cuidado, porque às vezes tu vai colocar o Abade da Fortaleza Queral no campo, e ele vai, por exemplo, exilou do topo do Grimório um terreno, tá? Daí, que legal, não baixei terreno ainda, vou baixar aquele terreno ali. Ou até mesmo, sei lá, uma mágica instantânea. Mas se tu tiver só mágicas instantâneas na mão, o jogo vai entender que tu não tem mais nada pra fazer nesse turno, e ele vai passar a tua fase direto. Então acontece, eu não sei se ficou bem explicado isso, mas provavelmente vai acontecer em algum gameplay e eu vou colocar pra vocês verem. Mas acontece que às vezes tu perde essa carta, e ela acaba sendo exilada e tu não consegue jogar. Isso é um erro do jogo, eu espero que seja corrigido, mas mesmo assim, essa carta é muito boa, porque ela vai ser um turno 2, com destreza, e porventura tu vai conseguir utilizar essa habilidade dele. Às vezes tu não consegue, porque o teu deck é muito baseado em mágicas instantâneas. Se tu não tiver um terreno, sei lá, na mão para baixar uma criatura e tiver como baixar ela, o jogo pode passar direto para a próxima fase, para o final do turno, e tu vai acabar não conseguindo jogar a carta. Ok, voltando para o nosso deck. Estamos utilizando 3 cópias de Mal Caçador de Tempestades. É uma criatura de custo 1 mana azul, 1 mana vermelho, Humano Mago. Ele tem voar, ímpeto e destreza. Ele é uma criatura 1/3 e ele é perfeito. É a criatura que a gente quer tirar da nossa mão, é a criatura que a gente quer colocar no turno 2, porque ele é fantástico. Ele tem evasão pelo voar, ele tem ímpeto, ele já vai entrar, já vai bater, e ele tem a habilidade de destreza que vai combar com o nosso deck. Infelizmente a gente só pode usar 3 deles no deck. Se tivesse como colocar mais, a gente colocava. Estou utilizando 3 de Zeras Horas, uma qualquer, uma azul, mágica instantânea. Olha as 3 cartas no topo do seu Grimório, coloca um desses cards em sua mão, um no topo e um no fundo do Grimório. Ela vai ajudar a gente a ter na sua compra que a gente precisa. A gente está precisando de um terreno específico, a gente vai buscar com Zeras Horas. A gente está precisando de uma criatura, a gente vai buscar com Zeras Horas. Ou a gente simplesmente precisa combar, a gente precisa dar mais umas números das nossas criaturas, a gente vai usar Zeras Horas, né? Por que não? Estou utilizando 3 Ladras Gessianas, 2 quaisquer, uma azul, criatura humano ladino com destreza. Toda vez que Ladra Gessiana causar dano de combate a um jogador, compre uma carta 1/3. Ela é uma criatura fantástica porque ela não é fácil de tirar da mesa, como é 1/3. Ela tem a destreza, que é o que a gente precisa, e se ela causar dano, ela vai comprar uma carta pra gente, que a gente precisa também de vantagem de cartas. Afinal de contas, a gente vai conjurar muita mágica para crescer nossas criaturas, e a nossa mão, se a gente não comprar cartas, vai esvaziar muito rápido. Também, para comprar cartas, a gente está utilizando Jory Ann, Mergulhadora das Ruínas. Uma qualquer, uma azul, uma vermelha. Uma criatura lendária, Tritão Mago. Toda vez que a gente conjurar a nossa segunda mágica em cada turno, compre uma carta. Ela é uma 2/3. Geralmente a gente vai conseguir ativar essa habilidade dela e comprar uma carta extra. E aí, quando ela está em campo e a gente está comprando carta extra, o deck fica uma máquina. Esse deck aqui precisa muito comprar cartas. A gente é muito dependente disso, então quanto mais cartas a gente tiver na mão, melhor e mais próximo da vitória a gente fica. Estou utilizando 2 Visões Febris, nosso único encantamento, uma qualquer, uma azul, uma vermelha. No início da etapa final de cada jogador, aquele jogador compra um card adicional. Se o jogador for seu oponente e ele tiver 4 ou mais cartas na mão, ele toma 2 de dano. Essa carta aqui é fantástica, a gente está usando 2 delas. A gente vai comprar carta
porque a gente precisa, né? É claro, é no final do turno, então a gente não vai conseguir utilizar essa carta a mais para combar. Se fosse no início do turno, sim, mas no final do turno não vai dar, né? Mas é mais uma carta na mão, e o oponente, ainda se ele tiver um deck lento, tá? Que é bem comum ultimamente o pessoal tá com deck lento, mas se ele tiver com um deck lento, ele vai com certeza acabar tomando esses 2 pontos de dano. Contra decks rápidos não ajuda muito, até essa carta às vezes atrapalha, porque vai dar vantagem de carta para o oponente. Decks rápidos geralmente não compram muitas cartas, tá? E ele ainda vai conseguir conjurar as mágicas dele, porque ele vai ter mana suficiente, porque decks rápidos geralmente trabalham com cartas de custo de mana muito baixo. Então o cara vai conseguir encher a mesa dele, não vai tomar dano e tu vai acabar perdendo. Então contra decks rápidos, às vezes é bom tu nem baixar essa carta, deixa ela quieta, descarta ela se precisar, mas acaba sendo um problema. E para finalizar as nossas mágicas, mais uma mágica instantânea. Garras do Turbilhão, 2 quaisquer, uma azul. É uma mágica instantânea, vira a criatura alvo, ela não desvira durante a próxima etapa de desvirar de seu controlador. E compra uma carta, ou seja, mais uma carta que a gente vai jogar, vai ter uma habilidade legal e vai nos ajudar e vai se pagar porque vai dar mais uma carta pra gente. Ela tem ainda uma habilidade extra de surto, que é muito importante porque a gente não vai ter mana assim para dar e vender, a gente vai ter pouco mana, a gente vai ter que gastar esse mana a maioria das vezes para combar. E esse surto reduz o custo de mana dela em uma qualquer. Ok, vamos para nossa base de mana agora. Estamos utilizando 4 ilhas, porque nosso deck tem muita carta vermelha, 8 montanhas. Estou utilizando 2 fumarolas errantes, tá? Esse terreno aqui é muito interessante. Por vezes a gente pode acabar ficando sem criaturas, porque o nosso deck ele precisa de muita mágica instantânea, então não dá para encher ele também de criaturas. Eu vi algumas versões desse deck aqui também baseado mais em criaturas, mas sei lá, eu não gosto muito disso. Eu acho até mais divertido você ficar mais focado em combar com uma ou 2 criaturas do que tu encher um campo com várias criaturas e tentar, sei lá, jogar uma ou 2 mágicas no máximo por turno e bater muito forte com elas. Mas sei lá, é uma outra estratégia do mesmo deck, é uma outra cara desse mesmo deck. Eu prefiro assim, com poucas criaturas e com muitas mágicas. Então nesse caso, a Fumarola Errante, ela pode acabar sendo aquela criatura que está faltando pra gente, né? Tu pode não estar conseguindo tirar a criatura, ou sei lá, o jogo tá muito controle e o cara tá destruindo todas as criaturas, tu vai lá, bate com a Fumarola Errante. Como ela vai se transformar só no teu turno, ela não vai poder ser destruída por feitiços, isso é muito bom. E ela tá batendo pelo menos 1, né? Geralmente vai bater 4, né? Porque não custa nada tu girar, mas sei lá, se tu for bloqueado tu vai acabar deixando talvez ela ficar 1/4. Mas ela vai bater 4 de dano no oponente, tu vai poder crescer ela com as tuas mágicas instantâneas, é uma carta muito boa. Estou utilizando 2 cascatas de enxofre, né? Porque é o nosso terreno dual, que a gente está precisando de mana. E estou utilizando 4 terras em desenvolvimento para puxar aquele terreno específico que a gente esteja precisando. Geralmente a gente vai puxar o terreno azul, porque é o que tem menos no deck. Mas se tu tiver um azul, te recomendo já a puxar vermelho. Tu não vai precisar usar mais do que uma mágica azul, ou talvez 2 no máximo no turno. Então se tu já tem a tua mana azul, puxa vermelho, porque vermelho vai te ajudar a finalizar o combo e terminar o jogo. Bom pessoal, esse aqui é o nosso deck Easy de Destreza. Agora os próximos jogos. Os próximos vídeos vão ser dos nossos jogos. E é isso aí. Até a próxima pessoal, um abraço